Olá, bem-vindas, bem-vindos ao ASP Talks, o podcast da ASP. Eu sou Clarice Frechiani Lara Leite e hoje tenho o prazer de participar desse episódio sobre a responsabilidade civil na reforma do Código Civil, com a professora Gisela Sampaio da Cruz Guedes. Muito obrigada, Gisela. Olá, Clarice, eu que agradeço o convite, muito obrigada. Professora da UERJ, professor da Universidade Federal de Santa Catarina, Rafael PTF. Obrigada, Rafael. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês. E o professor da GVLO, Fábio Floriano Martins. Obrigada, Fábio, pela sua participação. Obrigado, Clarice, pelo convite. É um prazer estar aqui na ASP para discutir com os meus colegas Rafael e Gisela sobre temas tão polêmicos aí na reforma do Código Civil. Bom, para a gente localizar quem nos ouve aqui nesse episódio, né, dessa grande reviravolta que está havendo na discussão da reforma do Código Civil, queria entender de vocês se é uma reviravolta, se é uma simples atualização. A leitura do relatório dá a impressão de que houve mudanças em todos os dispositivos que estão lá a partir do 927 do Código Civil. E como que vocês veem essas mudanças? Então vamos lá, Clarice. Eu achei que você usou uma expressão muito boa, essa reviravolta, né? Então, para o nosso ouvinte acompanhar o que a gente está falando, o título de responsabilidade civil do Código Civil, ele vai do artigo 927 ao 954. Se você me perguntar assim, Gisela, quantos artigos não foram modificados? Sabe quantos? 0. Assim, de fato, não dá para falar que é uma mera atualização da responsabilidade civil. Não só todos os dispositivos foram alterados, como, na verdade, a comissão, ela, usando uma técnica legislativa moderna, né, ela criou os artigos A e B. Então, por exemplo, a gente tem o artigo 927, se a reforma passar, a gente vai ter o artigo 927A e a gente vai ter o artigo 927B. Então, na verdade, assim, em resumo, todos foram alterados e o capítulo aumentou muito. Então, acho que reviravolta é uma boa palavra para definir o que está acontecendo. Não, e tem um ponto também que eu queria bater um papo aqui com o PTF também. Nessas discussões aí sobre as reformas e todo esse debate, muito se discutiu que a responsabilidade civil estaria defasada, que a responsabilidade civil era o título lá do código que precisava de mais mudanças. Qual a tua visão sobre esse ponto de vista? Como você entende esse balanço dessa reviravolta que está acontecendo em responsabilidade civil? Não, eu acho que esse é um ponto fundamental, Fábio, mas eu até queria fazer primeiro um gancho com a resposta da Gisela, porque eu acho que o que a gente está vendo hoje aqui, e eu estava brincando com a Gisela antes do podcast, a gente está falando um pouquinho assim na fumaça do tiro, né? O último documento foi recém-entregue, mas o que deu para ver é que parece que existe uma certa inadequação de metodologia ao escopo. Porque no início, muito se dizia que seria uma mera atualização. Eu me lembro muito bem, inclusive fiquei até entusiasmado com a fala de alguns membros da comissão que disseram, olha, a gente vai mexer o mínimo, inclusive até quando tiver um errinho de português, uma mesóclise quando tinha uma ênfase, a gente vai manter exatamente para não gerar insegurança jurídica onde não precisa. Isso deu um certo conforto, né? Deu um certo conforto. Uma esperança também, né? E quando a gente vê realmente isso, que é um novo Código Civil, acho que hoje não tem como duvidar disso, né? Ou seja, o número de mudanças alguns dizem que foi maior do que as mudanças promovidas pelo Código Real e no Código Bevilacqua, então é um novo Código Civil. E em responsabilidade civil, de fato, é isso, né? E é por isso que nos geram algumas preocupações graves. E eu até acho, Clarice, que nesse sentido, até não é uma crítica tão direta à comissão, porque me parece que seria uma missão impossível. Porque fazer pouquíssimas mudanças em um punhado de meses é possível. Não, isso seria uma missão realmente muito mais fácil. Muito mais fácil. Agora, reescrever um código totalmente novo em 6 meses, nem se a gente ressuscitasse Pontes de Miranda, eu acho que a gente conseguiria ter um trabalho realmente sólido. Eu concordo. Né? Eu queria só ilustrar com um ponto, olha só, que é uma coisa absolutamente fundamental. A cláusula geral da responsabilidade civil, talvez a norma mais importante de toda a responsabilidade civil, ela foi entregue, se eu não me engano, em fevereiro, pela comissão. Aí, algumas semanas depois, a relatoria geral muda, mas muda completamente, de maneira até antinômica. Depois, foram recebidas, depois de algumas semanas, as emendas, que mudavam de maneira antinômica e absolutamente diferente às outras duas anteriores. E daí nós temos um texto final. Então, em algumas poucas semanas, ou em 2, 3 meses, nós temos
em relação ao artigo mais importante da responsabilidade civil, 4 versões. E algumas que são antinômicas anteriores. E até difícil de acompanhar, né? Então eu acho que é isso, sim. O que a gente tem é essa falta de maturidade em alguns artigos, no resultado final, que era realmente em decorrência da falta de tempo. Né? Não tem como. Então, por isso, assim, que eu fico muito tranquilo que a gente está só debatendo ideias aqui, não é uma crítica à comissão, porque eu acho que era uma missão, a gente brinca com aquela trilogia do Tom Cruise, né? É uma missão impossível, né? Sim. Acho que qualquer um, se o Pontes de Miranda, por isso que eu estou dando esse exemplo até jocoso, se o Pontes de Miranda ressuscitasse e dissesse só tu tem que reescrever todo o código em 6 meses, ele disse, não, eu não consigo. Mas uma pergunta aqui, né? Para quem não lida com a responsabilidade civil no dia a dia, e, enfim, mal ou bem, né? Funciona. Era necessária uma alteração pontual, uma alteração dessa extensão? Eu posso fazer um comentário importante? Olha só. Há pouquíssimo tempo, a revista civilística.com, que é uma revista que eu acho que todos os civilistas acompanham, né, publicou um texto que eu acho importante de um jurista italiano que todo mundo conhece, que é o professor Stefano Rodotà. E eu até trouxe o texto aqui comigo. É um texto intitulado Ideologias e Técnicas da Reforma do Direito Civil. E o Rodotà, numa determinada altura, quando ele discute a necessidade de uma reforma, ele fala o seguinte, olha, para uma reforma acontecer, não basta que os fatos históricos reclamem por uma reforma. Não basta que haja um certo consenso geral de que o direito posto precisa ser reformado. Antes dessas duas coisas, os institutos eles precisam passar por um processo de refinamento. Porque senão não vale a pena ter uma reforma. E assim, qual é a minha percepção? A responsabilidade civil, ela é uma das áreas do direito civil que menos necessitava de uma reforma, porque ela está pautada em 2 cláusulas gerais que são constantemente atualizadas pela jurisprudência. Mas mais do que isso, se a gente olhar Quais cláusulas gerais? O artigo 186, que é a nossa cláusula geral de responsabilidade subjetiva, e o parágrafo único do atual artigo 927, que é a nossa cláusula geral de responsabilidade civil objetiva. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, a responsabilidade civil, ela está assim, muito fincada em alguns conceitos básicos, e a verdade é que como a gente tem um código que está vigente há 20 anos, mais ou menos, nem esses conceitos básicos estão verdadeiramente amadurecidos. E aí eu posso te destacar alguns exemplos, eu não sei se Rafael e Fábio vão concordar comigo. Mas, por exemplo, o conceito de dano moral. Existem 500 mil correntes. A quantificação do dano moral. Cada um entende de um jeito. O conceito de atividade de risco. Assim, esse também é um conceito que a gente não amadureceu suficientemente bem. E a gente não amadureceu e a comissão foi lá e criou um outro conceito diferente, que é de situação de risco, que é diferente de atividade de risco. Assim, dizer que isso não vai gerar uma insegurança, se os conceitos que a gente tem hoje já postos, a gente não tem um refinamento suficiente para modificar, quanto mais introduzir conceitos novos, entendeu? E aí também Essa é a minha percepção. Não, eu também concordo, e eu queria também deixar claro aí para todo mundo que tá nos ouvindo, um ponto que para mim é muito importante. É muito difícil a gente falar em reforma do Código Civil, porque há subcomissões que alteraram um pouco, que mexeram com cuidado. Tem outras que mexeram muito. A discussão de família também está incandescente. Agora, eu acho que de todas, nenhuma se compara da responsabilidade civil, porque como a Gisela disse no começo, foi reescrito e foi ampliado. Então, eu acho que é um pouco. E aí, eu queria pegar esse gancho para passar aí já para um dos pontos. Dentro desse subsistema de responsabilidade civil, a gente sabe que tem alguns pilares, né? Então, assim, o 927 é um desses pilares. Mas, Fábio, desculpe te apartar, só porque eu acho que tem uma coisa que eu acho que é uma curiosidade que talvez possa ser interessante para os ouvintes. Porque eu gostei muito da pergunta da Clarice, quando ela disse, mas precisa mudar. E eu acho que, e eu respeito profundamente a opinião daquelas pessoas que acham que é defasado. Eu não acho, a Gisela não acha. Também não acho. Tu também não acha. Mas sim, eu acho que mais importante do que a nossa opinião, sem desmerecer a opinião de vocês, evidentemente, lógico, mais ainda, eu fui dar uma olhadinha nos enunciados das jornadas, né, quando saiu o texto, para tentar fazer algumas comparações. E uma coisa que eu me dei conta é que na primeira jornada, coordenada pelo saudoso ministro Rui Rosário de Aguiar Júnior, só houve uma comissão que aprovou uma moção. Além dos enunciados, aprovou uma moção. E a moção, o que foi? Eu até anotei aqui para trazer, ele diz assim, no que tange a responsabilidade civil, o novo código representa, em geral, notável avanço com progressos indiscutíveis.
entendendo a comissão que não há necessidade de prorrogação da vacatio legis. Ou seja, mas isso é uma comissão de 2002, então, porque às vezes existe também uma crítica, não, mas esse código na verdade é da década de 70, porque a comissão começou a trabalhar lá e tal. Então, assim, em 2002, quando esses grandes juristas se reúnem, só uma parte do Código Civil, digamos assim, teve a honra de receber uma moção de louvor que era responsabilidade civil. Foi exatamente a responsabilidade civil. Então, assim, eu acho que não estava defasado. A Gisela também não acha. Mas, sim, não. A jornada achava também que não estava defasado. O que não significa dizer que, pontualmente, o código não merecesse alguns aperfeiçoamentos, entendeu? Sim. Eu acho assim, na UERJ estou dando atualmente aula de obrigações e contratos. O Instituto, só para dar um exemplo, assunção de dívida. Eu acho que é um instituto que hoje, no Código Civil, ele vem meio maltratado. Pode ficar melhor? Pode, né? Sessão de posição contratual, não está regulado. É um instituto importante. Quer regular? Regula. Agora, por que você vai mexer no que está funcionando? Entendeu? E pior, trazendo conceitos novos, o 927A e o 927B. Conceitos jurídicos indeterminados, porque, por exemplo, situação de risco não aparece no Código Civil em lugar nenhum. Aparece atividade de risco, mas situação de risco é outra coisa. Mas vamos tentar se concretizar para quem nos ouve, né? O 927A e o 927B aí, o que a gente tem de proposta de mudança, né? Ainda não sabemos se isso vai vingar. Escrevi, acho que muitas coisas mudaram, né? Não porque eu tenho escrito, mas muitas coisas mudaram. Eu acho que melhorou algumas coisas nessa relação do 186 com o 927, que é a junção que forma a nossa cláusula geral. Mas acho também que aí vieram novas redações com novos problemas, né? E que também nos deixa, de fato, ainda preocupados, né? Eu tenho várias preocupações aqui, né? Mas o caput 927... me dá muita preocupação, porque, na verdade, eu quase tenho que admitir que o parágrafo único revoga o caput. Então, mas vamos lá, para concretizar, o que está dizendo o caput? O que diz o caput, né? Da proposta, não o direito oposto, né? Sim. Essa proposta, o caput diz o seguinte, ele é muito curtinho. Aquele que causar dano a outrem fica obrigado a repará-lo. Só que com isso, eu acabo com a responsabilidade civil, porque a única meta que nós temos quando a gente dá aula de responsabilidade civil é mostrar qual o dano causado é reparável e o que não é. Qual aquele que foi causado por um ato antijurídico, qual aquele que tem um fator de atribuição que tu consegue provar culpa, ou risco, ou defeito do produto. Não é todo dano que é indenizável. Não é todo dano indenizável, né? E o caput 927, ou seja, a regra talvez mais importante da responsabilidade civil, ela inicia assim... aquele que causar dano a outro e fica obrigado a repará-lo. Aí depois tu tem um parágrafo único que repete o caput assim, haverá dever de reparar o dano àquele. 2 pontos. Mas então, para, digamos assim, retirar a eficácia do caput, eu teria que dizer então que o parágrafo único, ele nem excepciona, nem explica, nem exemplifica, que ele revoga o caput. Porque então a gente não lê o caput e só lê o parágrafo e os incisos. E os incisos também não precisam estar ali, porque daí o inciso que fala do 186 já está no 86, o inciso 2, que vai falar de atividade e risco, já está no 927B. E o 3, que fala de fato de terceiro, já está no 932. Então, pelo menos aqui, se o Senado decidir assim, eu acho que pelo menos resolver é fácil. É só revogar inteiro. Revoga inteiro o artigo e aí puxa o A e o B para cima e revoga o 927 inteiro. Acho que pelo menos a solução me parece fácil aqui. Eu acho que eu também. E aqui nós estamos mexendo com magma incandescente, né? Então, todo mundo vai trocando ideias. Eu acho o seguinte, se você revogar o 927, você resolve o problema do 927. Sim, só que o 927A traz outros problemas e o 927B outros, entendeu? Então, por exemplo, né, para o nosso ouvinte nos acompanhar, o caput do 927A, que é um artigo que foi introduzido com a reforma, né, que não existe hoje, ele diz assim, todo aquele que crie situação de risco, ou seja, responsável por conter os danos que dela advenham, obriga-se a tomar as providências para evitá-los. Assim, Clarice, eu já tenho um problema com esse artigo, pelo seguinte, para mim, a norma não tem que ter ou seja, porque se uma norma tem ou seja, se você precisa de um ou seja para concluir o que você falou antes, então você não tem uma norma propositiva. Então, assim, já é um indicativo que o caput não é claro, tá? O caput, ele introduz no nosso ordenamento esse conceito de situação de risco, que eu também não sei o que é um conceito jurídico indeterminado. Então, como eu falei, se a gente hoje tem uma dificuldade para delimitar
quais são as atividades de risco que se enquadram hoje no direito posto, na nossa cláusula geral de responsabilidade objetiva, a gente vai se debater por décadas para entender o que é essa situação de risco, né? E aí vem o parágrafo único: toda pessoa tem o dever de adotar, de boa fé e de acordo com as circunstâncias, medidas ao seu alcance. O que é uma medida ao seu alcance? Eu não consigo entender. Assim, o conceito de uma medida razoável, a razoabilidade, né, é um postulado normativo, algumas pessoas dizem que é um princípio, mas é um conceito normativo. Agora, medidas que estão ao seu alcance, o que está ao seu alcance não é o que está ao meu alcance, né? Para evitar ocorrência de danos previsíveis, que eles sejam imputáveis. Previsíveis para quem? O que é previsível para você, talvez não seja previsível para um homem médio, não sei. E aí, né, o artigo vai se desenrolando com problema. Tem um parágrafo 2º que diz: aquele que, em potencial estado de necessidade e sem dar causa à situação de risco, evita ou atenua suas consequências, tem direito a ser reembolsado das despesas que efetuou. Existe toda uma discussão na responsabilidade civil se, né, a vítima de um dano, ela realiza, uma vítima de um potencial dano, se ela realiza uma despesa, se ela tem uma despesa para tentar evitar o dano, se isso tem que ou não entrar na conta da indenização. Então, me parece que o parágrafo 2º tentou lidar com essa situação. Só que aí ele acrescentou em potencial estado de necessidade. Eu não entendi nada, porque para mim o estado de necessidade está regulado lá na frente do Código. E não faz sentido eu ter um parágrafo dentro de um artigo de responsabilidade civil fazendo novamente menção ao estado de necessidade, que é uma excludente de ilicitude, entendeu? Então, assim, eu fico muito na dúvida. Eu fico pensando nesses conceitos. Não é que a reforma não tenha pontos bons, entendeu? Claro. Mas, assim, a responsabilidade civil, na minha visão, é um problema. E eu fiquei imaginando esses conceitos, a ideia de risco, ela é necessariamente localizada no tempo, na cultura, né? Pra gente, antigamente, não era um perigo andar sem cinto de segurança, né? Pois é. E aí, então, como que a gente define uma situação, a criação de uma situação de risco? Tem uma coisa bem pontual e interessante que tu falaste agora sobre a questão de risco, porque entre as várias preocupações que a gente pode acabar sentindo aqui pela leitura do 927A e B, uma me chama muita atenção e que eu fiquei realmente muito preocupado. O parágrafo 2º do artigo 927B. Ele diz o seguinte: para a responsabilização objetiva do causador do dano, bem como para a ponderação e a fixação do valor da indenização, deve também ser levada em conta a existência ou não de classificação do risco da atividade pelo poder público ou por agência reguladora, podendo ela ser aplicada tanto a atividades desempenhadas em ambiente físico ou digital. Eu fiquei muito preocupado porque diz o seguinte: ele não diz que o juiz pode, ele diz o seguinte: bem como para a ponderação e fixação do valor da indenização, deve também ser levado em conta. Então, na verdade, isso aqui, talvez as pessoas às vezes tenham dificuldade para se dar conta do efeito disso. É quase que uma revogação do princípio da reparação integral na responsabilidade objetiva. Isso vai jogar agora, contra a vítima. Porque agora, ou não, porque agora o julgador ele vai ter que levar em conta na fixação da indenização, ou ele vai indenizar acima do dano ou menos que o dano. Então, eu não sei se imagino que tenha sido essa a intenção. Se o risco for muito alto, pode ele dar, por exemplo, punitive damage, e aí a vítima vai ganhar ainda mais do que o dano efetivamente sofrido, ou se for um risco que não estiver aqui definido classificado pelo poder público, agência reguladora, aí eu vou ter uma subreparação da vítima. A vítima vai ser reparada em um valor inferior ao dano que ela sofreu porque o risco não é muito grande. Eu acho que isso gera A gente vai ter que ter uma classificação, então, de todos os riscos. De todos os riscos. Como é que o juiz vai uma trabalhar categorização, isso, senão né? você não tem de onde partir, né? E eu acho que também... Um advogado vai dizer: olha, desculpa, isso aqui é um caso de responsabilidade objetiva, mas o meu cliente, esse risco aqui não está classificado, então a indenização não tem que ser isso tudo. Se o juiz não levar em consideração, ele está jogando contra a lei, porque a lei está dizendo que ele prevendo. deve... Ele não diz, em outros artigos está dizendo até que o magistrado pode, a gente pode dizer, não, tudo bem, se isso aqui fica muito confuso, o juiz ignora e toca a vida. Bom, se ele tocar a vida, é um julgamento contra a lei, porque a lei diz agora que ele deve levar em conta o grau de risco da atividade ao momento de ponderar e fixar valor de indenização.
Eu gostei daquela figura de linguagem que você usou, da arma que ainda está fumegando ali. Eu acho que a gente tá, a fumaça do tiro, e a gente está também aqui no esforço conjunto de atualização também aqui no Asp Talks, porque a gente está trocando ideias sobre um assunto muito novo e dividindo com os advogados. Muito rápido, então a gente está tentando correr atrás. E aí o ponto que eu queria também, até porque o tempo voa aqui, né? A gente pensa que não, o bate-papo vai desenrolando. Além do 927, quais são alguns artigos aí que vocês estão vendo? Porque a gente até bateu um papo antes, alguns não preocupam tanto, outros tudo bem, mas tem alguns aí que são os mais problemáticos. Vocês podiam trocar um pouco de ideias, até porque a gente levanta esses temas para o debate e discute bastante. Só antes da gente mudar o tema, eu acho que o parágrafo 1º do 927B é um problema também, tá? Porque aqui tá me parecendo que o legislador está tentando colocar fórceps nexo causal probabilístico, quando, na verdade, o artigo 403 ainda bem não foi modificado, né? Então, a gente tem no Código Civil um artigo que é o 403, o atual 403, que é um artigo bem importante, que a Comissão de Obrigações não alterou, e é desse artigo que a gente extrai a teoria da causalidade aplicada no nosso sistema. Existe uma controvérsia na doutrina se a teoria adotada é a teoria da causalidade adequada ou se a teoria do nexo causal direto e imediato. E você tem um trabalho maravilhoso sobre o assunto. Não, assim, obrigada. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, aqui aparece, quando o legislador fala na parte final, né, a regra do caput se aplica à atividade que, mesmo sem defeito, pegando um conceito aí do Código de Defesa do Consumidor de defeito, e não essencialmente perigosa, induza por sua natureza risco especial diferenciado aos direitos de outrem. E aí continua, são critérios para sua avaliação, entre outros, a estatística, a prova técnica e a máximas de experiência. Usa esse conceito jurídico indeterminado. Então, eu acho que aqui, me pareceu, numa leitura, assim, na fumaça do tiro, mas tem toda uma discussão enorme sobre isso. Se o direito brasileiro deveria adotar a teoria do nexo causal probabilístico ou não. E eu acho assim, não dá para colocar isso no parágrafo do 927 e manter o 403, entendeu? O sistema fica inconsistente, esse é o meu ponto. Seria uma ideia, né, de... Não dá para demonstrar claramente que o dano decorreu da conduta, mas se analisa com base em probabilidade, a probabilidade de ter decorrido ou de decorrer em situações. Isso, mas no fundo, uma coisa é risco, outra coisa é causalidade. Então, tem aí uma certa confusão de conceito. E o que eu acho, assim, o tema definitivamente não tá maduro, entendeu? Não tá maduro. E aí, inserir esse parágrafo, eu não sei, eu fico achando que, assim, vai gerar muito mais insegurança do que vai ajudar, enfim. Respondendo à tua pergunta, eu até gostaria... Eu tenho dois artigos aqui que me chamaram muita atenção e que eu fiquei com muito medo, que eu acho que eles têm a potencialidade de causar um retrocesso grande. Mas antes disso, eu até queria fazer uma pequeníssima introdução, dizendo o seguinte, eu acho que há artigos aqui que foram modificados, que ficou melhor, o 945, caput, eu acho que ficou melhor. Eu também, tá? Né? Eu preciso dizer isso. Se eu tiver que escolher melhor, um artigo, né? 945. O caput do 945 ficou melhor. Mas assim... Eu acho que não é uma coisa que muda a vida das pessoas, porque já tinha anunciado das jornadas, a jurisprudência já estava nesse caminho. Eu acho que tem coisas boas. Não vai gerar um tsunami, uma grande modificação, mas são coisas positivas. Foi um aperfeiçoamento, né? Tem outras coisas que eu acho que são negativas. Por exemplo, praticamente nenhum outro código que tem um artigo sobre perda da chance. Né? Acho que todo mundo espera que eu fale um pouco de perda da chance. Também o seu trabalho, claro, esperamos todos. Mas, na verdade, eu não gostei do artigo. Eu acho que a redação contém um equívoco conceitual. Mas eu sou muito tranquilo. Eu acho que isso não vai mudar a vida do homem médio. Por quê? A nossa doutrina, a nossa jurisprudência, ela já está tão sólida com a perda da chance que não me parece que a inconsistência... Não sei se eu estou sendo muito otimista ou se eu estou sendo ingênuo, mas eu acredito, efetivamente, que a inconsistência que se encontra, na minha opinião, eu até falei com outros dois professores que escreveram muito sobre perda da chance e têm a mesma opinião que eu acho que essa inconsistência conceitual não vai mudar a vida das pessoas. Né? Então, assim, um é positivo, o outro é negativo, mas ótimo. Agora, alguns artigos, eu queria talvez só nominar 2 aqui, que eu fiquei com muito medo, porque eu acho que, assim, que aí são artigos que efetivamente têm um potencial de causar um retrocesso enorme. Né? Nós nunca tivemos, por exemplo, um artigo dedicado à responsabilidade pelo fato da coisa. Não tínhamos no Código Bevilacqua, não tínhamos no Código Reale, e agora foi colocado. No primeiro momento eu até achei, legal.
Só que a redação do artigo 936-A ficou assim, eu até anotei aqui, ele ficou assim, ó, o proprietário ou o guardião será responsável, independentemente de culpa, pelo dano causado pela coisa, salvo se demonstrado que ela foi usada contra a sua vontade. Aí, fato exclusivo da vítima, de terceiro, caso fortuito e forçado, o resto tá tudo ótimo. Só que o problema é o seguinte, na verdade, talvez os casos mais importantes de responsabilidade pelo fato da coisa são quando a coisa é usada contra a sua vontade. Na verdade, o próprio Código Bevilacqua, que tinha uma matriz de responsabilidade civil subjetiva, admitia casos em que a coisa era usada contra a sua vontade. Tu deve lembrar, Cris, era o bom e velho culpa em vigilando. Ou seja, o meu filho de 20 anos roubou a chave do meu carro contra a minha vontade, mas usou e matou uma pessoa. Eu respondo. O meu vizinho veio aqui e achou o lugar onde estava escondida a minha arma, usou contra a minha vontade, assim eu respondo. O Fábio foi pegar minha motosserra. Ou seja, talvez o que era, porque na verdade quando era aqueles casos de culpa em eligendo, aí a pessoa era até com causador, ou seja, eu nem precisava muito de um artigo de fato da coisa realmente para sustentar esses casos. Mas eu acho que os casos mais importantes, que era aquilo que lá sob a égide do Código de Bevilacqua, ainda quando nós falávamos de culpa, era o de culpa em vigilando. Agora, né, uma pessoa que vai aplicar isso vai dizer assim, não, mas eu não respondo porque, na realidade, usaram contra a minha vontade. Eu imagino que a comissão devia estar pensando, quando pensou esse artigo, assim, não, a gente tem que lembrar daqueles casos em que alguém bota uma arma na minha cabeça e pega o carro. Mas aí já estava aqui no fato exclusivo de terceiro, no caso fortuito da força, resolvia isso. Então, quando coloca uma frase como essa, aí eu tenho medo, porque não é como o 945 ou 944B da perda da chance, que eu posso gostar, acho que é legal, positivo, ou acho que é negativo, mas não muda a vida das pessoas. Isso. Esse artigo, assim como o capo do 947, eu acho que é um artigo que muda a vida, eu acho que é esse potencial de um grave retrocesso. Né? Só para emendar e terminar a minha fala aqui, o 947 diz o seguinte: a reparação dos danos deve ser integral com a finalidade de restituir o lesado ao estado anterior ao fato danoso. Isso é o velho status quo ante, ou seja, toda a melhor doutrina nacional já disse que o status quo ante não é um critério adequado. A Renata Steiner falou, o Daniel Carnaúba falou, eu acabei de escrever um artiguinho mês passado na revista de Lícito Contemporâneo sobre teoria do dano, onde eu explico largamente aqui para quem tiver interesse depois por que o conceito de voltar ao status quo ante é absolutamente inadequado a um conceito normativo de dano. Isso aqui, ele na verdade, ele dá guarida a um conceito naturalístico, vulgar de dano. Então, alguns artigos, e aí sim nos causa maior preocupação, é que, na minha modesta opinião, efetivamente pode, ou tem potencialidade de causar um grande retrocesso. Né? E é isso que realmente me preocupa mais. Mas, Rafael, só para quem está nos ouvindo, né, e não acompanha tão de perto a responsabilidade civil, só para as pessoas entenderem o que a gente está falando. É totalmente diferente você dizer que você quer colocar a vítima na posição que ela estaria antes do evento danoso, do que você dizer que você quer colocar a vítima na mesma posição que ela estaria se o evento danoso não tivesse ocorrido. Porque ela não estaria numa posição estática, entendeu? Sim. Assim, então, é completamente diferente. E aí, a minha percepção é o seguinte, em alguns momentos, eu até entendi o que a comissão quis fazer. Mas a gente tem que ter, quando a gente escreve uma lei, assim, eu vou te falar, eu só tive uma única experiência, eu acho muito difícil escrever lei. É muito difícil de verdade, tá? Mas a verdade é o seguinte, quando a gente emprega uma palavra na lei, essa palavra, ela tem um sentido específico. Na sua cabeça, você está pensando que ela vai significar uma determinada coisa. Mas daí é dizer que todo mundo vai interpretar como você, entendeu? E assim, os advogados são criativos, né? Então, assim, depois que você coloca na lei, o negócio ganha uma proporção para uma situação que você não estava nem imaginando. Como essa, assim, eu acho que quando a comissão falou em status quo ante, ela não se deu conta, entendeu? Mas vai ter um efeito. Assim, qualquer palavra que você usa na lei tem uma repercussão prática, assim, vai trazer uma consequência. Eu acho que a gente nem entrou nos hot topics, hein? Acho que a gente nem entrou nos hot topics. Não, vou perguntar, então, fazer uma questão aqui que me parece bem revolucionária, ou não, né? Dependendo da leitura que se faz já do sistema em vigor, é a história dos danos punitivos, né? Sim.
que em algum lugar do ordenamento já pode ser encontrado de alguma forma, mas parece que vem agora com mais força, positivado, pelo menos no anteprojeto. E aí, qual que é a visão de vocês sobre dano punitivo? E uma pergunta adicional, né? Seria só esse dano punitivo, pedagógico, só para a responsabilidade de danos morais, extrapatrimoniais? Ou o anteprojeto também prevê esse dano punitivo, essa reparação com base em dano punitivo para outros danos materiais mesmo? Bom, olha só. Vamos lá, Clarice. A gente tem que escolher as batalhas que a gente quer assumir, né? Comprar, digamos assim. Esse, eu acho que é um grande problema do capítulo de responsabilidade civil, tá? Por quê? Vamos lá. Só também, mais uma vez, para o nosso ouvinte nos acompanhar. Eu sou professora, gosto de ser didática, né? Então, vamos lá. O artigo 944, ele diz assim, a indenização mede-se pela extensão do dano. Ótimo, é a redação que a gente tem hoje no nosso código, até aí tudo bem. O problema começa no parágrafo 2º, né? Que diz assim, em alternativa à reparação de danos patrimoniais, a critério do lesado, a indenização compreenderá um montante razoável correspondente à violação de um direito ou, quando necessário, a remoção dos lucros ou vantagens auferidos pelo lesante em conexão com a prática do ilícito. Né? Então, aqui a comissão pretendeu incluir na responsabilidade civil o conceito do lucro do interventor. Né? Então, assim, se o interventor, se ele comete um ato ilícito e me causa um dano, não necessariamente o lucro que ele vai ter com essa intervenção vai corresponder ao dano que eu sofri. Eu que venho de uma escola que entende que a responsabilidade civil ela não deveria exercer um caráter punitivo, eu não consigo olhar para esse dispositivo e concordar, porque eu acho assim, olha, eu acho que a vítima ela tem que ser integralmente reparada. A vítima tem que ser integralmente reparada. A vítima ela não pode sair sem um tostão a menos. Agora, dizer que ela vai fazer jus ao lucro do interventor, aí já interventor aqui é o causador do dano, né, Gisele? Dano, exatamente. Aí já extrapola o papel da responsabilidade civil. E hoje a gente tem um debate intenso na doutrina sobre o lucro da intervenção, como o nosso direito recepciona essa figura. Muita gente já escreveu sobre isso. Eu já escrevi, eu acho que é um papel do enriquecimento sem causa. Recentemente, não tão recentemente assim, participei de uma banca da USP sobre uma banca do Renato Moraes, uma tese de doutorado, um trabalho super sério. Ele falando, né, que mesmo ele que estudou o tema, entende que não é tudo que o interventor tem que devolver, nem pela disciplina do enriquecimento sem causa. Então, quando a gente traz isso para a responsabilidade civil, eu não consigo deixar de olhar para esse dispositivo e dizer, olha, aqui estão querendo colocar uma espécie de função punitiva no dano patrimonial. Só que o problema não está só aí. Porque aí a gente vem para o 944A. Rafael, você quer acrescentar alguma coisa? Não, em relação, como a Gisa começou pelo 944, como ela começou, na verdade, o meu desconforto maior em relação a esse parágrafo 2º é que é bem interessante. Quando a gente vai ler o relatório da comissão, com a justificação daí da comissão de responsabilidade civil, não da comissão geral, né? Sim. Quando a gente vai ler, eles mesmos admitem. Eles, olha, já tem enunciado as jornadas dizendo que o lucro da intervenção foi recepcionado do direito brasileiro pelo enriquecimento sem causa. Isso. Todos os precedentes do STJ são no mesmo sentido. Né? O ministro Cueva já definiu isso. Olha, o transplante do lucro da intervenção para o direito brasileiro, a recepção desse instituto ou até o desenvolvimento desse instituto no nosso ordenamento jurídico se dá por intermédio do enriquecimento sem causa. Então, uma coisa que está muito sólida, e mais ainda, pelo que eu pude dar uma passada de olhos, né? Mais uma vez a gente está falando aqui na fumaça do tiro, a gente conseguiu mal e mal estudar toda a responsabilidade civil, mas pelo que eu consegui notar, aí o lucro da intervenção também está lá no 884. Então, o que o intérprete vai fazer? É responsabilidade civil? É enriquecimento sem causa? Então, se é uma coisa que estava sólido no direito brasileiro, sólido que era pelo enriquecimento. Claro, respeitosas opiniões em contrários, grandes colegas, queridos colegas que achavam o contrário. Mas o próprio relatório admite isso, ele abre a justificação dizendo, olha, nós sabemos que
tem o enunciado tal das jornadas que dizem que é enriquecimento sem causa, o STJ já definiu, já pacificou essa questão, mas nós achamos que é melhor trazer para a responsabilidade civil. Mas aí eu tenho um potencial, pela opinião de alguns, de gerar uma insegurança jurídica para o país. Né? Isso eu acho realmente muito preocupante em relação a esse parágrafo 2º. E essa ideia é que isso se encaixa no conceito de danos punitivos porque está além da extensão do dano. Não, né? Eu confesso que até se isso se encaixa em dano punitivo ou não, é uma dúvida. coisa que eu tenho dúvida. Eu não... É uma outra questão jurídica. É uma outra questão. Mas tem um que ninguém tem dúvida, do parágrafo 3º. E eu acho que esse é o grande... Esse é o grande... É aí que eu queria... me manifestar, que essa é a minha então, bandeira. Só para deixar claro, então, assim, o meu desconforto com o parágrafo 2º é esse, ou seja, que é um instituto que a maior parte da doutrina já tinha anunciado da Justiça Federal, já tinha um STJ, ou seja, está todo mundo definido que é enriquecimento sem causa, e agora a gente causa um tsunami de insegurança jurídica. Né? Então, esse é um problema. Antes até de discutir o mérito, eu acho que é pelo enriquecimento sem causa também. Mas não interessa, ainda que eu achasse que é pela responsabilidade civil, ainda que eu concordasse com a Comissão de Responsabilidade Civil, eu acho que a gente não pode, essa é a minha opinião, criar um tsunami de insegurança jurídica. Tsunami de insegurança jurídica. E eu, assim, puxando a minha área, que é o processo civil, né, eu fico pensando em como isso repercute, por exemplo, no eixo probatório do processo. Claro. Isso traz uma complexidade probatória enorme, né? Então, em vez de apenas, ou em vez de provar a extensão do dano, eu vou provar a extensão do dano e vou provar o que o ofensor auferiu de lucro com esse dano, né? Sem dúvida. Vamos lá para o próximo. Vamos para o parágrafo 3º. Esse aqui é o grande ponto. Então, vamos lá. Olha só. Então, a gente falou de dano patrimonial, vamos falar agora de dano extrapatrimonial. O que acontece? No 944-A, que é um dispositivo novo, que a comissão pretende incluir no Código Civil, né, a primeira parte, o parágrafo 1º, eles tentam incluir o método bifásico do Sanseverino. Tudo bem, eu não vou nem falar sobre isso. Eu não acho que o ministro Sanseverino... Olha, o ministro Sanseverino ele foi da minha banca de doutorado, super sério. Acho que o STJ perdeu muito com o falecimento dele. Sem dúvida. Eu não acho que ele ficaria feliz com esse resultado, tá? Mas, vamos lá. Parágrafo 2º. No caso do inciso 2, do parágrafo anterior, e aí a gente está falando de extensão do dano extrapatrimonial, podem ser observados os seguintes parâmetros. Aí tem um inciso 1, um inciso 2 e um inciso 3, que é o que interessa aqui para a nossa discussão, o grau de ofensa ao bem jurídico. Né? Então, aqui, o legislador já está dizendo que, para quantificação do dano extrapatrimonial, tem que ser levado em consideração o grau de ofensa ao bem jurídico. Tudo bem. No popular, dano moral, né? É isso que ele está falando. Exatamente. Aí, parágrafo 3º, que aí o problema começa a ficar pior. Ao estabelecer a indenização por danos extrapatrimoniais em favor da vítima, o juiz poderá incluir uma sanção pecuniária de caráter pedagógico em casos especiais, de especial gravidade, havendo dolo ou culpa grave. Culpa grave é um conceito que a gente se debate muito para saber, no caso concreto, houve culpa grave. Dolo é um conceito um pouco mais sedimentado. Culpa grave é algo bem discutível, né? Do agente causador do dano ou em hipótese de reiteração de condutas danosas. Então, aqui, expressamente, a proposta da comissão é incluir no Código Civil um parágrafo que diz que o juiz poderá incluir uma sanção pecuniária de caráter pedagógico. Bom, eu venho de uma escola que defende com muita força que a responsabilidade civil não cumpre essa função punitiva. Eu acho muito ruim você colocar no mesmo instituto uma multiplicidade de funções tão importantes, preventiva, reparatória, punitiva. Eu acho que, no fundo, enfraquece o instituto. E eu acho que pior, porque a responsabilidade civil, ela, no fundo, no nosso sistema, ela funciona como se fosse um remédio subsidiário. Então, quando você coloca num remédio subsidiário 500 mil funções, você atrapalha o instituto, na minha opinião. Mas vamos lá. O parágrafo 3º, ele não esclarece como é que o juiz vai fazer isso. Ele não diz se o juiz ele vai fixar uma indenização para o dano moral e depois um valor apartado para a sanção pecuniária de caráter pedagógico. Ele só diz que o juiz poderá incluir uma sanção pecuniária. O que eu já acho complicado, tá? Porque eu acho assim, se eu defendo que a responsabilidade civil não tem um caráter punitivo e a comissão acha que tem que ter, é uma questão ideológica.
Agora, eu acho o seguinte, se tem que ter, então, no mínimo, o ofensor, ele tem que saber o que ele está pagando a título de indenização e o que ele está pagando a título de pena. Assim, é princípio da legalidade do direito penal, né? Eu preciso saber, até para eu me defender, né? Então, eu acho que aí já é uma questão, mas vamos lá. Aí, parágrafo 4º. O acréscimo a que se refere o parágrafo 3º será proporcional à gravidade da falta, ou seja, novamente, gravidade da falta, e poderá ser agravado até, abre aspas, o quádruplo dos danos fixados, com base nos critérios do parágrafo 1º e do parágrafo 2º. Só que o parágrafo 2º, ele já fala que o dano tem que ser fixado com base no grau de ofensa ao bem jurídico. Então, quando eu digo que o juiz pode quadriplicar a sanção pecuniária pedagógica, multiplicando por 4 os danos fixados com base nos critérios do parágrafo 1º e 2º, na minha visão, é como se fosse pena sobre pena, entendeu? Entendi. E, assim, o direito penal, ele proíbe o bis in idem, né? Só que aqui não é nem o bis in idem, é como se fosse um quadro in idem, entendeu? Eu fixo o dano extrapatrimonial, considerando o grau da ofensa ao bem jurídico, digo que o juiz pode aumentar esse valor com base numa sanção pecuniária pedagógica, e no final, ainda considerando a gravidade, ele pode multiplicar por 4, considerando o valor do quanto do dano, que já considera o grau da ofensa, entendeu? Sim. Então, assim, eu acho, assim, tudo bem, assim, a gente tem uma diferença, né? O Rafael concorda comigo, eu acho que é uma questão ideológica, eu não acho que a responsabilidade civil deveria cumprir esse papel. Agora, se fosse para cumprir, não dava para ser assim. Não dava para ser assim. Isso não é razoável. Mas uma pergunta mais leiga, né? A gente vê a jurisprudência mencionando caráter pedagógico, né? Na hora de fixar o valor do dano moral, isso já é, pelo menos, considerado bastante combatido, mas isso é levado em conta em alguma medida. Na jurisprudência majoritária. Na jurisprudência. Não, e aí só para acrescentar um ponto também. Tá? Não sim, na doutrina não. Até a professora, a gente tem um artigo super bom que ele fala do dano moral à brasileira, né? E aí acaba sendo ali meio que uma válvula de escape, tem várias outras discussões ali, mas é um dos pontos que se discute. Mas, Clarice, até pegando um pouco esse teu gancho, eu confesso assim, eu realmente tenho eu partilho dessa mesma opinião da Gisela no sentido que nos países de civil law me parece que importar punitive damage, eu também não fico confortável com essa ideia. Confesso com toda a humildade que eu ainda não tive tempo de fazer uma leitura muito aprofundada do 944A, como a Gisela acabou de fazer, né? Mas assim, a ideia em geral dos punitive damages, respeito profundamente, né? Pessoas que pensam em contrário. É uma questão ideológica, né? Assim, mas eu acho que, de fato, e principalmente para o país civil law, é que a gente ainda não sabe como vão ficar, por exemplo, as conexões quando existe já uma multa muito grande de uma agência reguladora, quando já tem uma ação civil pública, né? Uma ou ação então de improbidade. Uma ação de improbidade, né? Então, como que vai... Então, eu tenho um pouco de preocupação de como que isso funcionaria na prática, mas confesso que não consegui ainda estudar como eu gostaria o 944A. Nem eu, tá? Mas com a provocação que tivesse, o que eu consegui ler com um pouco mais, na verdade, eu me ative mais a ele, e que tu falou agora, mas tem a questão de fator punitivo e tal, que é a questão do 944 para o primeiro, que a gente ainda não falou, que esse também me preocupa muito, e na verdade eu gostaria de fazer também uma conexão sistemática lá com o 927, que eu falei quando tinha que, o juiz agora vai ter que avaliar o risco, se o risco é grande, se o risco é pequeno, se já está numa agência reguladora ou não, e eu acho que tem uma conexão sistemática com isso. Então, só para os nossos ouvintes, né? O que fala o 944, parágrafo primeiro? É um pouco do que falava o parágrafo único do 944, que a gente tem agora no Código, mas ele acrescenta um elemento. Ele diz assim: se houver excessiva desproporção entre a conduta praticada pelo agente e a extensão do dano dela decorrente, segundo os ditames da boa-fé e da razoabilidade, ou se a indenização prevista nesse artigo privar do necessário o ofensor ou as pessoas que dele dependam, poderá o juiz reduzir equitativamente a indenização, tanto em caso de responsabilidade objetiva quanto subjetiva. Na verdade, também aqui o relatório da Comissão de Responsabilidade Civil admitia, ele disse, olha, há uma tendência majoritária dizendo que essa desproporção entre culpa e dano não pode ser aplicada na responsabilidade objetiva, né?
E realmente me parecia que essa era uma questão lógica. Eu sempre defendi também, há muitos autores que defendem posição contrária, mas eu sempre defendi essa posição porque me parecia o seguinte, que dentro da lógica de um sistema, de uma modalidade de responsabilidade que foi inventada exatamente para fazer com que a pessoa pague sem culpa nenhuma, somente pelo risco da atividade, né? Só para os nossos ouvintes lembrarem, ou seja, como é que veio a responsabilidade civil pelo Brasil? Lá em 1912, né, a gente começou a observar alguns riscos intrínsecos, por exemplo, das atividades férreas. A pessoa podia fazer de tudo, Clarice. Ela podia importar a melhor locomotiva de Londres, usar o melhor carvão, treinar os funcionários de uma maneira perfeita, ter a melhor manutenção dos seus trilhos. Ainda assim, existiam riscos intrínsecos ali. E quando causasse dano por esses riscos intrínsecos, tinha que indenizar. E não subindenizar a vítima, né? Ele indenizava integralmente. Então, agora o que vai acontecer? Na verdade, também é mais uma vez uma revogação do princípio da reparação integral nos casos de risco criado. Porque dizem, não, mas ainda existem casos de responsabilidade civil em que, se existir a culpa, Bom, mas ainda indeniza integralmente. Bom, mas para esses casos eu não preciso de responsabilidade objetiva. Responsabilidade objetiva veio exatamente para se concentrar naqueles casos, para conferir uma reparação digna e integral para a vítima, quando se tivesse só o risco, sem culpa. E até eu sei que tu gosta muito de Law and Economics, então me lembrei disso quando eu estava lendo esse artigo. Verdade. E, na verdade, a comissão dá uma justificativa que não me seduziu. Eu até estava vindo agora no telefone com o ex-presidente da BDE, né? E disse, tu acha que faz sentido? Eu disse, não, eu concordo contigo. Porque diz o seguinte, não, isso é interessante porque se eu introduzo esse elemento, então eu vou criar um incentivo econômico para que o empresário melhore a sua atividade, porque ele sabe que se ele fizer de tudo, mas mesmo assim causar o risco, talvez ele diminua a quantificação. Só que daí, a que preço? A preço de subreparar a vítima. E outro, não me parece que economicamente faça sentido, porque o grande incentivo para o empresário se mexer, para o empresário melhorar, para o empresário tentar evitar danos, é evitar o ande beato. É claro. É aí que ele tem custo de processo, que ele tem custo de indenização, que ele tem custo reputacional. Todos os grandes custos que ele está tentando evitar é o ande beato. E isso a lei já estabelece. Essa lei aqui não melhora isso. Então, para tentar um eventual incentivo suplementar, né, de que, não, mas então agora eu vou fazer mais esforço ainda porque talvez o quantum abaixa, o quanto venha a ser diminuído pelo juiz, não me parece que tenha substrato econômico, é um incentivo econômico mínimo, se é que ele existe, para um prejuízo da própria lógica da responsabilidade objetiva, que agora a tendência é não ter mais reparação integral quando o dano for causado por risco criado. E isso está expresso na justificativa da Comissão de Responsabilidade Civil. Ele diz isso. Olha, a gente tem que tratar diferente o empresário diligente. Uhum. Né? Então agora se o empresário for diligente, a vítima sempre vai ser subreparada. Só a última aqui, que é o tempo vai voando, vai né, voando, Clarice? Esse é o problema do ponto, e aí você trouxe um dado que me chama muita atenção, né? Quando você mexe na estrutura da responsabilidade civil, você mexe na cabeça do empresário para tocar o seu negócio, você mexe nos custos de toda uma operação, e a gente tem aqui, eu acho que uma última novidade sobre a qual acho que vale a pena a gente falar também, que é a discussão dos danos indiretos, né? Então, agora tem no código os danos indiretos. E aí, se não bastam já esses punitive damages, o que nós vamos fazer com esses danos indiretos, Gisele? Fábio, meio que abrir a caixa de Pandora, na minha opinião, entendeu? E aí eu fico muito, muito preocupada, tá? Tradicionalmente, o nosso sistema, a gente tem lá o artigo 403. O 403, ele como eu disse, o artigo da onde a gente extrai a teoria adotada em matéria de causalidade. Ele reproduz quase que fielmente o artigo 1060. Você vê, é uma questão tão sensível que o legislador, quando veio o Código Civil de 2002, não quis mexer muito, exatamente porque era uma questão sensível, né? Eu não consigo entender como o 403 fala com 944B. Então, só para o nosso ouvinte entender, a gente tem lá no 403 um artigo que diz que no direito brasileiro só se indenizam os danos que decorrerem direta e imediatamente da conduta do ofensor. É mais ou menos isso que diz o artigo. Uhum. E no 944B, o caput diz: a indenização será concedida se os danos forem certos, sejam eles diretos, indiretos,
atuais ou futuros. Então, assim, não dá para entender. Aí a comissão, né, alguém poderia dizer, Gisela, mas tem casos em que a jurisprudência indeniza o dano indireto. Até o dano reflexo, né? Ricochete é esse, né? O dano moral por ricochete. Só que, normalmente, a gente tem o caso do maestro, o caso do bombeiro, são casos que a doutrina comenta, tá? Só que, nesses casos, por que o acórdão vai e diz tem que indenizar, embora seja de ricochete? Por quê? O julgador teve a percepção de que a conduta do ofensor era determinante para a produção daquele dano, examinou a cadeia causal e viu que não teve nenhum tipo de interrupção. Então, nesses casos, excepcionalmente se indeniza. Tá? Agora, quando você abre a caixa de Pandora e coloca o caput de um dispositivo que os danos indiretos são indenizáveis sem qualquer tipo de freio, entendeu? Sem qualquer qualificadora para pelo menos restringir que danos indiretos são esses. Eu estava brincando com o Rafael, a gente, por coincidência, pousou aqui em São Paulo mais ou menos no mesmo horário e pegamos um táxi juntos. Né? Falei para ele, Rafael, se você for escrever, eu aposto que se você for definir em 3 linhas, em 5 linhas, o conceito de dano indireto, e eu fizer isso, e o Fábio fizer isso, a gente vai sair com 3 conceitos completamente diferentes. Porque esse é um conceito que é ainda muito nebuloso, num ponto que também assim, me toca. Vamos lá, então, vamos lá. Ainda nessa discussão de sanção pecuniária de caráter pedagógico, tem lá a sanção punitiva. Eu já disse que ideologicamente eu não concordo, mas assim, tudo bem, é uma questão de ideologia. Novamente, eu respeito a opinião diferente da minha, eu preciso respeitar, eu sou professora, essa é a beleza da academia, né? Agora, eu também não entendia, porque assim, a gente tem no Código Civil o 942, né? Que é aquele artigo que trata da coautoria, né? Então, assim, qual é a minha dúvida? Imagina assim, eu e o Rafael com dolo e eu com culpa leve, causamos um dano ao Fábio. Aí o juiz olhou um dano moral, dano extrapatrimonial. Vou falar moral para simplificar a vida do ouvinte, né? Aí imagina assim, Rafael com dolo, né? Aí o juiz olha para essa situação e fala, não, para eu fixar esse dano, eu vou levar em consideração, como o 944 me permite, o grau da ofensa. E o Rafael, dolo, então vou subir a indenização. Não, mas peraí, tem um outro parágrafo aqui que me permite também aplicar uma sanção pecuniária pedagógica. E o Rafael agiu com dolo, então eu vou aplicar, tá? Mas, na verdade, nós atuamos em conjunto, é uma situação de coautoria. Como um artigo não deixa claro que o julgador ele tem que separar o que é indenização e o que é sanção pecuniária, punitiva. A sanção punitiva, eu fiquei na dúvida, vem cá, essa sanção punitiva ela deveria ser cobrada só do Rafael, porque eu agi com culpa leve. Mas aí tem um artigo que diz que nós, os dois, respondemos solidariamente. Então, a minha dúvida é, a gente vai responder solidariamente pela sanção punitiva? E aí, isso é uma dúvida que está em aberto no texto, tá? E aí, pior do que isso, o 942, assim como eu gostei, eu queria dizer, eu gostei do caput do 945, eu gosto da ideia do do parágrafo 2º do 942, que diz o seguinte, havendo solidariedade, aquele que efetivar o pagamento ao prejudicado poderá exercer o direito de regresso contra os demais responsáveis na proporção da sua participação para a causa do evento danoso. Também gostei. Eu sempre defendi essa ideia, tá? Eu defendi essa ideia na minha dissertação de mestrado em quando eu defendi em 2003, né? Antes de publicar o livro. Só que aí, olha o que o legislador está fazendo. O legislador está dizendo o seguinte, olha, para fixar o quanto do dano moral, eu vou levar em consideração o grau da ofensa. Para fixar a sanção punitiva, eu também vou levar em consideração o grau da ofensa. Mas é solidariedade. Então, ainda que a gente diga que eu não vou poder pagar a sanção punitiva porque só o Rafael agiu com dolo, eu sou solidariamente responsável junto com ele, e o julgador já usou para quantificação o grau da ofensa do causador, né? Uhum. Aí, se a vítima cobrar só de mim,
eu vou exercer o regresso contra o Rafael. Sim. E aí, eu vou exercer o regresso com base na causa? Isso, para mim, faz sentido na minha ideia, porque eu acredito que a responsabilidade civil não tem função punitiva. Agora, quando você coloca que a responsabilidade civil tem função punitiva, quando eu for exercer o regresso contra o Rafael, a minha participação... Eu posso ter agido com um grau de culpa leve, mas a minha participação na produção do dano pode ter sido mais eficaz do que a do Rafael, porque culpa não se confunde com causalidade. Então, ainda que alguém diga, não, Gisela, você está assustada à toa, a sanção punitiva vai ser só para o Rafael, mas a indenização já leva em consideração o grau do ofensor. Sim. Então, eu vou pagar conta, porque eu sou solidariamente responsável, e aí quando eu exerço o regresso contra ele, a gente vai diminuir conforme o nosso grau de participação. Assim, eu As não coisas estão consigo... misturadas, né? Por isso... Os conceitos estão... Então, assim, o problema misturados. são essas implicações sistêmicas, Sim, entendeu? sim. Esse é o meu medo, entendeu? Porque eu acho que quando você mexe numa ponta, não adianta. Você mexe aqui, vai ter uma repercussão ali. Sem dúvida. Então, assim, a gente precisa olhar para o todo e a gente precisa ter cuidado com o significado das palavras. E eu acho que esse é o senso de responsabilidade que uma pessoa que tem a pena do legislador na mão tem que ter. Eu não nego que o código tem que ser atualizado, mas eu acho que temos um problema aqui nesse título. Acho que o nosso papel aqui, né, e a ideia da ASP é justamente levar conhecimento, fazer com que as pessoas se interem do que está acontecendo e propiciar o debate para aperfeiçoar o sistema. Somos todos operadores desse sistema. E aqui, eu adoraria prosseguir o nosso debate Tempo aqui, voa, que está ótimo, o Claro. tempo voa. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de todos vocês, Gisela, Rafael, Fábio. Foi um prazer Obrigado. recebê-los Obrigado, aqui no Obrigado, nosso, muito no obrigado. nosso ASP Clarice, Talks. eu não sei se assim, em 10 segundos, eu acho que... Por favor, uma palavra basicamente, final. Né, de palavra final, eu não sei se a Gisela concorda comigo, mas o que a gente está realmente, eu acho que quase que clamando aqui, com todas essas preocupações que foram externadas, é assim, a gente precisa de tempo, né? Para ter maturidade, ou seja, claro. porque realmente foi uma metodologia que não estava adequada ao escopo. Se pensava que iam ser mínimas modificações, foi um novo código restrito em meia dúzia de meses, isso não tem par na história do mundo, né? Realmente E não de tem. fato, o que eu acho isso, tem algumas coisas boas? Tem. Tem algumas coisas ruins que eu acho que não vão gerar nem tsunami hermenêutico, nem tsunami de segurança jurídica? Tem. Só que o que a gente conseguiu passar aqui é que, na nossa opinião, existem alguns artigos que podem gerar um grave retrocesso ou um problema de segurança jurídica muito grave. Por isso que eu Muito acho grave, que, assim, realmente tem que ter tempo para a comunidade jurídica meditar, Se debruçar debater sobre isso. e dar uma resposta adequada, séria e ponderada para a sociedade brasileira. A gente está aqui dando uma opinião na fumaça do tiro, como disse o Rafael no início. Enfim. Tá ótimo, pessoal. Muito obrigada, muito Obrigado a obrigada. Eu queria agradecer a ASP também, tá? Acho que vocês estão fazendo um papel super importante Sem dúvida. de Sem dúvida. democratizar o debate, olhar os dois lados nas duas opiniões, enfim, olhar o lado da comissão, olhar o nosso lado de quem está, enfim, olhando para tudo isso um pouco assustado também, né? Enfim, obrigada pelo espaço. Obrigada. Eu agradeço agora nosso ouvinte que estiveram conosco. Continuem acompanhando o ASP Talks. Sempre, semanalmente, temos novidades e discussões importantes para a advocacia e para o mundo jurídico. Obrigada.